Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer o protagonista da minha segunda onda da minha ressonância, o meu carro. Pedir as consciências do arquétipo perfeito, do motorista perfeito, né? E do Ayrton Senna, né? As consciências de direção, para estar melhorando, né? O meu dia a dia diante da direção. Eu tenho um Palio 97 que eu adquiri há 2 anos atrás, então desde lá eu venho procurando me desenvolver como motorista e vem sendo um desafio, vem sendo bem desafiador, mas eu creio que agora eu vou dar mais um passo diante em questão da direção. No começo da minha segunda onda, um dos meus pneus furou e eu já estava usando o step, porque desde o ano passado eu já tinha furado um pneu, eu estava enrolando para comprar um pneu novo, então eu estava rodando com o step. E aí, quando chegou a minha segunda onda, o outro pneu furou. Aí eu fui obrigada a comprar 4 pneus novos, né? E eu fiquei bem naquela dualidade de quase pedir para cancelar a segunda onda, porque 4 pneus, né, de uma vez só, quem é motorista sabe, né? Geralmente troca dois e depois mais pra frente troca outros dois, dependendo da condição financeira. Mas eu tive logo trocar os 4 de uma vez e ainda pagar ressonância e outras despesas mensais fixas no qual eu tenho. E eu fiquei naquela dualidade, cancelar a ressonância, comprar os pneus, porque não tinha outro jeito, eu tinha que comprar mesmo, porque o step já estava rodando e ou comprava ou comprava, não tinha outra solução. Peguei, comprei, parcelei em 4 vezes, comecei a fazer mais horas extras na empresa para quitar essa despesa que veio a mais. E quando eu fui trocar os pneus, descobri que a caixa de direção estava solta, então mais um custo. Então, entre o mês de junho e julho foi 1.500 só no carro, fora que tem que trocar óleo, tem que fazer outras coisas que são de manutenção do carro, que eu acabei empurrando para frente. E, e uma dualidade que eu venho muito é querer me aperfeiçoar como motorista, querer dirigir com mais tranquilidade, conseguir estacionar nos lugares tranquilamente, subir uma ladeira na paz do Senhor. E é algo que desde que eu comprei o carro vem sendo bastante desafiador. E depois que eu fiz uma viagem para a praia, né, e na volta eu fritei a junta do cabeçote, eu acabei regredindo bastante em questão da direção. A direção já não era 100%, mas eu estava evoluindo, tendo mais calma, tranquilidade para fazer uma direção segura. E depois desse acontecimento eu regredi bastante em questão da direção. Aí eu, por questões financeiras, o carro ficou quase 6 meses parado, acabou gerando outras manutenções, fora refazer o motor do carro. E eu só consegui voltar a dirigir assim oficialmente agora. E eu pedi já na primeira onda essas consciências, mas só que como o carro estava em manutenção, estava quebrado, eu acabei não utilizando o recurso dessa direção. Agora, na segunda onda, eu pedi novamente e junto com a sugestão de um dos ressonantes me pedir a consciência do Ayrton Senna. E hoje, no dia 6 já iniciei as aulas de habilitados. Peguei, parcelei também, porque carro custo em cima de custo, mas tranquilamente faz umas horas extras, faz alguma coisa a mais, a gente quita esses custos. O importante é dirigir com segurança e ter mais confiança e independência, né, em questão da direção. Na minha primeira aula foi mais uma aula avaliatória, né, e eu falei que queria resolver a questão da ladeira, né. Aí ele pediu foi 90 minutos, né, de direção, e ele pediu para eu fazer um percurso para ver como eu desenvolvia a questão do volante. Aí ele já identificou vários erros, de passar marcha, de acelerar antes da hora, de trocar a marcha antes da hora, de não ter o controle da embreagem, né? Então, foi mais nesse desenvolvimento de fazer uma direção segura, né? No qual
fiquei muito a desejar, e também eu tava um pouco nervosa, né? E a ladeira, né? A ladeira é um grande desafio. Eu fico ansiosa, eu fico afobada e acaba não saindo. E foi bem tranquilo, né? Ele falou, né? Você não sabe dirigir, você sabe sair com o carro, que é totalmente diferente. Você tem noção, você sabe sair com o carro, mas dirigir, mesmo ser uma motorista, você ainda não sabe, você tem que desenvolver. Você tem muitos vícios que você criou para conseguir sair com o carro e conseguir chegar onde você quer, mas aí ele foi me policiando, né? Quando é na curva, eu acelero, na hora de trocar a embreagem, passar a marcha, eu fico com o pé na embreagem, já acelerando. Muitos vícios e muitos erros. E aí ele me passou algumas dicas, né, de ter mais calma. Ele falou, seu problema não é questão de dirigir, o seu problema é a ansiedade. Eu vejo que você fica muito tensa, fica muito ansiosa, fica muito afobada de estar preocupada com quem está atrás e não tá prestando atenção no que está acontecendo na sua frente. Você não olha pro retrovisor, simplesmente acelera e vai. Sim, realmente eu quase não olho pro retrovisor, eu fico olhando muito pro retrovisor central, o restante eu esqueço e segura na mão de Deus e vai. É bem assim a minha direção. Aí ele me passou algumas dicas. Eu fiz o pacote, né, de 10 aulas, 2 aulas por semana, então vou acabar essas aulas na primeira semana de agosto. O que ele já me passou hoje eu já vou treinar durante a semana para a próxima aula já desenvolver outras técnicas. Ele falou, ele perguntou que frequência sai com, eu falei que saiu todo dia, né, por causa do cross. Ele falou já para ir aplicando esses conceitos que eu aprendi hoje para não, que ele falou, eu te ensinei o correto, mas se você continuar praticando o errado, na próxima aula, tipo, não vai evoluir. Então, certo, o que você aprendeu hoje já ir praticando nos próximos dias. E no caminho, no percurso que eu faço pro cross, tem ladeira, é um bairro que tem avenida, que tem que pegar um trechinho de rodovia, então tem um pouquinho de tudo. Por isso que eu escolhi esse lugar para fazer o cross, porque tem um pouquinho de cada coisa. Mas ainda a ladeira, ou daqui a pouco eu vou pro cross, pelo menos a ladeira eu vou fazer do jeito que eu consegui desenvolver. É o errado, não é o certo, mas acaba consumindo mais combustível, mas por enquanto é o que eu me sinto segura e a forma correta eu vou ficar treinando aqui no bairro para ver se na próxima semana eu já consiga fazer da maneira correta essa subida. Agora, a questão de estar circulando na rua, em curva, na placa do pare, preferências eu já vou aplicar. Eu tenho que controlar mais a ansiedade, realmente. Sou muito ansiosa, eu fico nervosa, eu fico muito preocupada, é muito ansiedade, nervoso. Eu acabo ficando muito estressada também. Quando eu chego no local que eu vou, eu já chego muito nervosa, estressada, tensa. E vamos ver como esses arquétipos eles vão contribuir com a minha direção. Então, estou bastante determinada para estar desenvolvendo as habilidades, igual eu falei nos outros vídeos. Não adianta você pedir a consciência e você não colocar em prática. Se precisar pagar um habilitado, por que não? Pega, parcela, o dinheiro vem. Tem várias técnicas de atrair dinheiro, de vir com muita prosperidade, abundância. Se não tem condições no momento de contratar habilitados, ver algum conhecido que pode estar auxiliando, que pode estar desenvolvendo, uma pessoa que tenha calma, tranquilidade, que possa desenvolver da forma correta. Mas não adianta pedir a consciência, pedir o arquétipo e não praticar, e praticar da forma correta, né? Pedir auxílio para pessoas, não. Eu pensei até meter o louco, falei, não, vou procurar uma direção segura para aprender da forma correta e não só para minha segurança, mas para a segurança dos outros. Então, essa foi o vídeo da minha primeira aula. Não sei se nas próximas eu vou gravar referente ao veículo, ou se eu vou deixar para gravar no final. Vou ver se o instrutor deixa eu gravar um dia no carro para mostrar meu desenvolvimento e tal. E ele é muito bonito, gente. O instrutor é lindíssimo. Vocês não têm noção. Então, eu acho que ele já coloca uns homens bonitos para ensinar a dirigir, já pra mulherada pedir mais aulas essas. Ele é muito engraçado e lindo. Nossa, muito lindíssimo, lindíssimo, gente. E é só isso que eu tenho para dizer. Vamos ver aí como eu vou evoluir. Gravei esse vídeo mais para deixar datada a questão de direção e controlar a ansiedade, né? Quem é ansioso já sabe como é um desafio, né? Mas vamos vencer juntos esse desafio, ok? Beijão para vocês e até mais.